E aí, pessoal, matemática é bom demais. Aqui quem está falando é o professor Eduardo Luiz. E hoje eu vou te dar uma aula muito especial sobre MDC. Você sabe o que é o máximo divisor comum? Vem comigo e assiste essa aula aqui comigo, vai ser muito legal. Vamos nessa. Olha só a nossa telinha MDC. Máximo divisor comum, que é o que a gente vai estar trabalhando hoje. Eu já pergunto a você realmente sobre o que é esse MDC, não é? O que é o máximo divisor comum. Minha gente, tem maneiras de se calcular esse MDC, tá certo? A gente vai estar mostrando a vocês algumas maneiras, mas antes, vamos entender direitinho, através de um exemplo, o que é o máximo divisor comum. Veja, considerando os conjuntos dos divisores de 12 e 18, eu quero saber primeiro quais são os divisores de 12. Então veja, você sabe que o número 12 ele tem alguns divisores. O número 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Eu coloquei aqui, ó, o conjunto dos divisores do número 12. Os números que dividem 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. É ou não é? E se eu quisesse saber também os divisores de 18? Os divisores de 18, eu tenho aqui, ó, número 1, vou pegar minha lanterna, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. Você percebe algum termo que é comum? Ó, máximo divisor comum. O que é comum, professor? O que tem aqui e aqui ao mesmo tempo. Você percebe algum termo que é comum nos dois? Sim. Quais são? Isso. Muito bem, muito bem. O número 1 está aqui e aqui, ó. O 2 também. O 3. Tem mais alguém? O 6 é comum também. Então, os divisores comuns de 12 e 18 são esses daqui, ó. 1, 2, 3 e 6, certo? Só que eu quero saber quem é o máximo divisor, ou seja, o máximo número que divide o 12 e o 18 ao mesmo tempo. Quem vai ser o máximo divisor comum dos dois? Não é o número 1, não é o mínimo. Eu quero o máximo. O máximo divisor comum desses dois caras, no caso aqui é o número 6. Beleza? Aí nesse caso, pessoal, se eu quisesse descobrir quem é meu MDC, meu máximo divisor comum de 12 e de 18, é só dizer que é 6. Quem é o MDC de 12 e 18? 6. Entenderam aí? Vale ou não vale uma curtida no vídeo? Já deixe aí seu like para a gente saber também a quantidade de pessoas que estão nos procurando e precisando desses conteúdos, tá certo? Mas não para por aí. Eu estou apresentando a você a ideia do que é máximo divisor comum. O que eu quero é que você aprenda também alguns procedimentos para resolver o máximo divisor comum, não necessariamente através da teoria de conjuntos. Vamos ver esses processos? Então, eu tenho aqui para você alguns processos de como determinar o MDC de dois ou mais números, beleza? Então, você vai ver agora o primeiro processo que eu vou mostrar para você, que é esse daqui. É o processo por decomposição em fatores primos. Decomposição em fatores primos. Como é que funciona então, professor? Pessoal, imagine que alguém perguntasse a você quem é o MDC, certo? De 60 e 90. Como é que você vai fazer por decomposição em fatores primos? Eu vou fazer assim, ó. Primeiro, eu irei decompor os números em seus fatores primos separadamente. Eu vou pegar 60 e 90 e vou fazer a decomposição. Depois,
eu vou calcular o produto dos fatores primos que serão comuns nas duas etapas, né, nas duas fatorações, cada um elevado ao menor de seus expoentes. Professor, eu não entendi muito bem, o senhor pode explicar? Claro, venha cá comigo. Pegue o 60. Pegue o 60, certo? Fatore ele. Se você ainda não assistiu a aula sobre fatoração, eu vou deixar um card aqui para você analisar. Fatore o 60. Então, eu vou dividir o 60 por 2. Aí 60 por 2 dá 30, certo? Aí o 30 eu divido também por 2. 30 por 2 dá 15. O 15, ele é divisível por 3. Como é que o senhor sabe? Porque 5 mais 1 é 6, 6 é múltiplo de 3. Logo, 15 é divisível por 3, que dá 5. O 5 só dá por ele mesmo. Aí o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a minha fatoração. Como é que eu escrevo isso? Eu escrevo assim, ó, 2 elevado a 2, porque eu tenho 2, número 2, vezes o número 3, vezes o número 5. Essa aqui é a minha fatoração do 60. Só que não para, eu preciso também fatorar o 90, que é o outro número. Então eu pego 90, coloco uma barra à direita aqui de 90 e fatoro o número 90. Fatoro ele por 2, porque ele é par, é divisível por 2, que dá 45. Por 3, que vai dar 15. Por 3 de novo, que vai dar 5. E por 5, que vai dar 1. Aí quem vai ser a minha fatoração? Vai ser um 2 apenas, porque eu só tenho um número 2. Vai ser 3 elevado a 2 e vai ser 5. Aí o que é que eu tenho que fazer depois de ter encontrado a minha fatoração, onde os fatores são primos? Porque percebam, o 2, o 3 e o 5 são números primos. Aqui também, ó. Então, o que é que eu devo fazer depois de decompor esses números em fatores primos? Eu vou calcular o produto dos fatores primos comuns, cada um elevado ao menor de seu expoente. Ou seja, resumindo, eu vou pegar o termo que é comum aqui e aqui. Por exemplo, 2 ao quadrado e 2, eu tenho o fator 2 que é comum. Aí eu pego ele, só que eu pego de menor expoente para fazer uma multiplicação. Quem é o fator de menor expoente? É esse, ó, porque aqui está elevado a 1. 2 elevado a 1, ele vem para cá. 2 elevado a 1 é o próprio 2, certo? Eu tenho também o número 3, que é comum. Olha, perceba, tem 3 aqui e aqui, só que eu vou pegar o de menor expoente. Se aqui o expoente é 1 e aqui o expoente é 2, eu devo pegar o 3 elevado a 1. Aí eu coloco ele aqui, ó. Coloco ele aqui. 3 elevado a 1 é o próprio 3. Sempre multiplicando. Tem mais alguém que é comum? Tem. Olha aqui. Eu tenho 5 aqui e tenho 5 aqui. Ele é comum. Se ele é comum, ele entra também no cálculo. Vem para cá, ó, o 5. Logo, é só multiplicar esses três valores. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5 vai ser o equivalente a 30. Ou seja, quem é o máximo divisor comum de 60 e 90 é 30. A resposta é 30. E aí, pessoal, beleza? Vamos ver outro exemplo? Vamos ver outro exemplo aqui. Outro exemplo. Aqui eu vou pegar um MDC, vou chamar aqui de exemplo B, tá? Eu quero saber quem é o MDC. O MDC de, sei lá, 42 e 72. Eu não sei. Eu peguei aqui dois valores quaisquer, para a gente ver um exemplozinho. Aí como é que eu vou fazer? Eu primeiro vou fatorar o número 42, certo? Vou botar uma barra direita aqui, ó. Irei fatorar. Depois eu vou fatorar o número 72, separadamente. Entenderam? Separadamente. Eu faço uma fatoração, depois a outra. Então vamos fazer aqui a primeira fatoração. 42 eu divido por 2 e dá 21, certo? 21 dá para dividir por 3, que vai dar 7. E 7 dá por ele mesmo, que dá 1. Qual vai ser a minha fatoração? É 2
vezes 3 vezes 7. É a minha fatoração do 42. Só que eu não faço apenas do 42. Eu faço também a do 72. Por 2, dá 36. Por 2, que dá 18. Por 2, dá 9. Por 3, dá 3. E por 3, que dá 1. Quem vai ser a minha fatoração? Vai ser 2 à terceira vezes 3 ao quadrado. E quem é o MDC de 42 e 72? O MDC vai ser os fatores comuns de menor expoente, fator comum. Aí eu olho 2 e 2 ao cubo. Aí quem é comum? É o 2. Só que eu pego de menor expoente, então eu vou pegar o 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Vezes, tem mais alguém comum? Tem, observe. 3 que eu tenho aqui, 3 ao quadrado que eu tenho lá. O de menor expoente é 3 elevado a 1. Então, ele entra aqui, ó. Fica só o 3, entendeu? E agora eu analiso o 7. O 7 ele tem aqui, mas não tem aqui. Então, ele não é comum. Então, quem vai ser o meu MDC? Vai ser o produto desses dois valores, que é igual a 6. É igual a 6. Beleza, pessoal? Entenderam aí? Compreenderam? É bem simples, sem estresse, dá para a gente fazer tranquilo, não é? Dá para a gente fazer tranquilo. Ainda tem um procedimento para fazer, tá certo? Dê uma analisada juntamente comigo, mas antes você vai deixar seu like aqui. Eu quero saber quem está assistindo o vídeo. De preferência também, faça um comentário. É bem interessante para a gente, tá certo? Vamos voltar lá para aquela tela. Pronto. Agora eu vou ensinar vocês uma outra maneira de fazer. A gente calculou aqui o MDC através da decomposição em fatores primos e agora a gente vai estar fazendo de outra forma, tá certo? Deixa eu mostrar aqui para você agora. Olha aqui, segundo procedimento. Segundo processo de encontrar o MDC de 2 ou mais números. Segundo processo, vamos ver aqui. O segundo procedimento é o seguinte. Vamos dizer que alguém perguntasse para a gente quem é o MDC de 60 e 150. Como é que eu faria? Essa maneira ela é um pouquinho mais rápida que a outra. Você vai fatorar simultaneamente, tá certo? Você vai fazer a fatoração ao mesmo tempo. Simultaneamente quer dizer isso. Por exemplo, eu vou pegar o 60, irei pegar também o 150 e vou colocar aqui a barra direita e vou fatorar ao mesmo tempo. E vou multiplicar aqueles divisores que são comuns. Olha só, eu fatoro simultaneamente e depois eu multiplico os divisores que serão comuns. Os divisores são os números que eu vou colocar aqui e vai dividir ao mesmo tempo esses dois caras. E aí, para saber quem são esses divisores, normalmente a gente coloca um asterisco na diagonal do número para identificar que ele dividiu ao mesmo tempo os dois valores. Então, como eu vou fazer? Vamos nessa. Aí eu vou pegar aqui, ó, vou dividir por 2, porque eu estou vendo que tem número par. Se tem número par, é divisível por 2. 60 por 2 dá 30. E 150 por 2 dá 75. Beleza aí? Aí agora, esse 2, como ele dividiu todos os valores, eu vou marcá-lo. Vou colocar aqui um asterisco em cima aqui, ó, na diagonal. Só para saber que eles são os divisores comuns. Entenderam? Só para saber isso. Então, beleza, vamos continuar. Ainda eu tenho um número par. Se eu tenho um número par, eu divido por 2. 30 por 2 dá 15. 75 não dá por 2, repete. Aí esse eu não divido. Por que eu não divido? Porque ele só dividiu 30 e não dividiu 75. Entenderam aí? Aí agora eu vou dividir por 3. Vou dividir por 3. Aí eu venho aqui, ó, por 3. 15 por 3 vai dar 5. 75 por 3 vai dar 25. Percebam que esse 3, ele dividiu ao mesmo tempo os dois valores. Eu marco o cara, marco ele. E agora eu vou dividir por 5. 5 por 5 dá 1 e 25 por 5 dá 5. Dividiu ao mesmo tempo? Dividiu, então eu marco ele. Certo até aí?
E agora eu vou dividir por 5, que vai dar 1 em 1. Quem vai ser, quando dá 1 em 1, acaba a conta. Esse 5 não dividiu os dois termos, logo eu não preciso marcá-lo. Quem vai ser meu MDC? Meu MDC vai ser os fatores que eu marquei, sendo eles multiplicados um pelo outro. Ou seja, eu vou pegar o 2 que eu marquei, vou pegar o 3, quantos tiverem eu colocaria aqui, e vou pegar o 5. E depois eu só faço multiplicar. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5, ó, dá 30. Beleza? Então, meu máximo divisor comum de 60 e 150, através do processo por decomposição simultânea, vale 30. Ok, minha gente? Vamos fazer mais um exemplo? Observe que eu tenho aqui 240 e tenho 180. E eu quero fazer o quê? Decompor eles em resolver o MDC deles através do processo por decomposição simultânea. E como é feito isso, professor? Olha aqui, você fatora simultaneamente. Então, você vai pegar o 240 e você também vai pegar o número 180, vai colocar uma barra direita, vai fazer as divisões sucessivas. Olha só, vamos nessa. Por 2, porque tem números pares. Então, 240 por 2 dá 120. 180 por 2 dá 90. Como esse 2, ele dividiu todo mundo, o que é que eu faço? Isso, minha gente, muito bem. Eu marco ele, certo? E agora, vou continuar dividindo. Por 2 ainda, e dá 60. 90 por 2 dá 45. Aí esse 2 também eu marco ele, ó, porque ele dividiu ao mesmo tempo aqueles dois fatores. Por 2 novamente, 60 por 2 dá 30. 45 não dá por 2, repete. Perceba que o 45 não foi dividido, logo esse 2 ele não será marcado. Ainda por 2, vai dar 15. E 45 repete. Também não posso marcá-lo porque ele não divide todo mundo. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu irei dividir por 3. Perceba que o 15 dá para dividir por 3. Eu boto 3 aqui, ó. Coloco 3 aqui. 15 por 3 dá 5. 45 por 3 dá 15. Esse cara aqui, ele é marcado porque ele dividiu todo mundo. Aí agora, o 3 de novo, não é? Porque o 15 dá por 3. Repete o 5. 15 por 3 dá 5. Aí esse 3 daqui eu não marco ele. E por fim, 5. E vai dar 1 em 1. É o momento que eu sei que acaba a conta quando dá 1 aqui. Mas percebam que esse 5 ele dividiu os dois termos. Logo, eu marco ele. Quem vai ser meu MDC? Vai ser o produto dos números marcados. Então, 2 vezes 2. Peguei esses dois caras daqui, ó, já botei aqui. Vezes 3, que é esse daqui, ó. Vezes 5. E agora é só multiplicar, não é? 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 5 dá 15. E 4 vezes 15 dá 60. E aí, pessoal? Federa, né? Legal, gostosinho, tá filé. Olha só, minha gente, é necessário praticar, resolver exercícios. Eu ainda coloquei mais 2 exercícios, problemas sobre MDC para a gente responder agora. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para poder compreender como resolver situações, problemas de máximo divisor comum. E logo em seguida, né, eu vou deixar na descrição do vídeo um linkzinho para vocês praticarem, fazerem alguns exercícios, tá certo? Então fiquem atentos, vamos nessa. Vamos pegar aqui e voltar para a tela que nós estávamos. Aqui estamos, vamos voltar aqui. Vamos agora resolver duas questõezinhas relacionadas à situação problema. A primeira delas diz assim, ó, o professor de matemática precisa dividir uma turma de alunos em grupos, de modo que cada grupo tenha a mesma quantidade de alunos. Nessa turma temos 24 alunas e 16 alunos.
Quantos componentes terá cada grupo? O que é que eu devo fazer para encontrar o resultado aqui? Eu devo encontrar o máximo divisor comum de 24 e 16, certo? Porque ele precisa dividir essa turma em grupos de maior quantidade possível. Perceba que isso está atrelado ao pensamento, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 24 e o 16 e vou fazer divisões sucessivas. Isso mesmo. É o melhor método, não é? Fala a verdade. Você primeiro vai dividir aqui por 2, que dá 12. Aí 16 por 2 dá 8. Aí como esse 2 dividiu ao mesmo tempo, você vai marcar ele, ó. Marcar ele, certo? Aí você também aqui divide ainda por 2, perceba. Dá para dividir ainda por 2. 12 por 2 dá 6. E 8 por 2 dá 4. Certo até aí? Como esse 2 dividiu ao mesmo tempo, você também deve marcá-lo. E ainda por 2, que vai dar 3. 6 por 2 dá 3. E 4 por 2 dá 2. Observe que esse 2 aqui, eu também dividi ao mesmo tempo, então eu marco ele. Certo? E ainda por 2, que o 3 repete, e 2 por 2 dá 1. Aí esse 2 eu não marco, porque ele só dividiu o número 2, não dividiu o 3. E por fim, 3, para terminar a conta, que aqui é 1 e aqui também é 1. Eu também não marco o número 3. Qual vai ser o máximo divisor comum, não é? Qual vai ser a maior quantidade possível de alunos em cada grupo? É só você pegar o 2, multiplicar por 2, multiplicar por 2. E vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2 dá 8. A resposta é letra C de Cristo, certo? Vamos nessa, vamos fazer a questão 2 e última dessa aula de máximo divisor comum aqui com o professor Eduardo, tá certo? Não se esqueça, é importante que vocês se inscrevam no canal, porque aí a gente fica sabendo e também atendendo o maior número de alunos possíveis. Vamos nessa, questão 2. Uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para exploração ambiental. Um composto de 288, olha, já vou marcando aqui, batedoras, e outro de 360 engenheiras. Sendo você a abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número de abelhas possível. Observe, pessoal, que essas palavras, essas frases, né? Ó, constituída de um mesmo e maior número de abelhas possível, vai sempre aparecer em máximo divisor comum. É assim que eu interpreto a questão. Maior parte, quando eu vou falar de divisão dentro da situação problema, maior parte de, certo? Maior comprimento possível. Alguma coisa que me dê essa noção, como a questão anterior, relacionada à quantidade de alunos em cada grupo. Então, na verdade, o professor ele quer dividir, quer colocar a maior quantidade possível, né? Essas frases, essas palavras, elas estarão dentro da questão ou na sua interpretação, tá certo? Então, você redistribuiria suas abelhas de que forma? Aí eu coloquei aqui para a gente ver. Eu iria fazer, no caso, o MDC de 288 e 360. Então, vamos fazer aqui através do processo de decomposição simultânea, né? Então, eu vou fazer aqui 288, 360. Eu boto uma barra direita. Veja que é fácil, né? O método é fácil. Você divide pelos fatores primos. Por 2 dá 144. E 360 por 2 dá 180. Esse 2, a gente deve marcar ele, porque ele dividiu ao mesmo tempo os dois termos. Aí, por 2 dá 72. E 90 também, esse 2 daqui ele deve ser marcado porque dividiu os dois termos. Ainda por 2 dá 36
E 90 por 2 dá 45. Também deve ser marcado. Ainda por 2 dá 18. 36 por 2 dá 18. E repete o 45. Esse aqui eu não marco porque ele não dividiu os dois. Ainda por 2, que eu tenho um número par na jogada, aqui 18 por 2 dá 9, 45 você repete. Esse 2 também eu não marco. Por 3 dá 3, 9 por 3 dá 3, 45 por 3 dá 15. Aí nesse caso aqui, eu devo marcar ele, ó, porque dividiu os dois ao mesmo tempo. E ainda por 3, 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5. Esse 3 daqui também eu devo marcá-lo, porque ele dividiu os dois ao mesmo tempo. E por 5, que dá 1 em 1. Nesse caso, quais são os números que foram marcados? 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. Eu multiplico todos eles. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. E repete o 3, né? 4 vezes 6 dá 24. 24 vezes 3. 24 vezes 3 vai dar 72. Aí aqui eu tenho o quê? Eu tenho 72 abelhas. Mas em quantos grupos, não é? Foram formadas? Então o que é que eu devo fazer? Eu devo pegar 288 e somar com 360, que é a quantidade total de abelhas. Somo tudo, 8 mais 6 dá 14, vai 1. 3, 2, 5 com 6, vai dar um total de 648. E eu preciso pegar 648 e dividir por 72 para saber a quantidade dos grupos de 72 abelhas, entendeu? Então eu vou dividir 648 por 72, que vai dar 9. 9 vezes 2 dá 18, vai 1. 9 vezes 7 dá 63, com mais 1 dá 64. Quando eu subtrair aqui dá 0, então o que é que eu tenho aqui como resposta? Eu tenho 9 grupos de 72 abelhas. Beleza, pessoal? Letra B lá no gabarito, ok? Valeu por hoje. Estudem, vou deixar um link aqui para vocês praticarem e aí a gente se vê em outros momentos, tá bom? Eduardo Luiz, se inscreva no nosso canal, é importante aqui pra gente, deixe seu like. Até mais, pessoal!